O autoconhecimento é um negócio muito, muito, muito importante. E eu noto que quando a gente fala em viver com uma deficiência, muitas vezes ele fica subvalorizado. Por quê? Porque a gente foca tanto na deficiência que é como se a gente fosse só isso. Como se a gente fosse só a história de como a gente perdeu a visão ou perdeu alguma outra função importante do nosso corpo. E aí a nossa vida fica girando em torno do que viver com uma deficiência faz com a gente, viver com uma deficiência faz com os nossos vínculos e tal. Não estou dizendo que isso não seja importante, é claro que é. Tanto que o objetivo desse canal e do Clube da Terapia é exatamente falar sobre os reflexos que viver com uma deficiência traz para o nosso emocional. Só que para a gente conseguir minimizar esses reflexos, a gente precisa conhecer quem a gente é. A gente precisa se perceber para muito além de uma pessoa com uma deficiência, com um problema, com uma limitação muito grande. A gente tem uma história que não é apenas de como a gente perdeu uma função importante do nosso corpo. É muito relevante a gente começar a pensar nisso para a gente conseguir ter uma postura proativa na nossa própria vida. Então, quando a gente faz algumas colocações aqui, a ideia não é só fazer conteúdo e conteúdo e conteúdo, mas é que para que a pessoa que acompanha o nosso espaço consiga, com o tempo, ter a sua própria jornada de autoconhecimento. No vídeo passado, a gente estava conversando muito seriamente sobre confiança. Sobre algumas pessoas não serem exatamente de confiança e a gente precisar identificar essas pessoas. Hoje, o tema é o inverso. Como você faz para despertar confiança nas pessoas? Como você faz para mostrar que você não é somente uma pessoa com deficiência? E sim, isso é importante. Muitas vezes, a gente atribui ao preconceito em relação à deficiência coisas que estão vindo de outros sinais que a gente está dando. O nosso corpo, ele é um cartaz a nosso respeito. Então, é verdade sim, que quando eu entro numa sala, a minha bengala entra primeiro. Os meus olhos desiguais entram primeiro. Isso aqui não é autopreconceito, é um fato. Como é que a gente vai equilibrar isso? Como é que a gente vai reverter isso tanto quanto possível? Por que tem algumas pessoas com deficiência que são admiradas e as pessoas dizem, nem parece que tem deficiência? Por que as pessoas acham que as pessoas com deficiência, muitas vezes elas não podem ser mais que pessoas com deficiência? É porque muitas vezes a gente absorve esse discurso e começa a agir como se ele fosse a verdade sobre a gente. O que as pessoas veem em mim não é exatamente quem eu sou. E eu posso projetar quem eu sou para que as pessoas vejam. Por que não? Primeiro tópico para a gente conseguir despertar confiança. Aparência. Sendo o corpo a primeira coisa que eles veem, sim, a aparência conta. Não significa que seja o mais importante sobre você, mas é o primeiro recado que você vai dar. E aí a gente entra nas coisas básicas, higiene, por exemplo. Cuidar dos dentes, ter o rosto limpo, cabelo penteado. Dependendo do nosso corte de cabelo, isso também não nos favorece. Depois a gente vai pensar na questão do vestuário. É muito importante a gente ter uma ideia de que roupa usar em cada lugar. Usar roupas limpas, sim, isso é muito importante. E não riam, tá? É realmente fundamental. E também ter o cuidado de não utilizar acessórios estragados. Sei lá, bolsa rasgada, roupa descosturada, isso nos desfavorece um pouco. Claro, se você não tiver a opção, você não vai ficar sem sair de casa. Mas se você tiver a opção, é bom a gente ter esse cuidado. Aprender a cuidar da gente, a se observar. Ver se a nossa roupa tá ok. Ver se a nossa aparência tá transmitindo aquilo que a gente quer passar. Cuidar da nossa higiene bucal. Isso tudo, gente, favorece a autoestima. Ajuda a gente a transmitir confiança e minimiza os impactos negativos
que ser uma pessoa com deficiência provoca na nossa autoimagem. Observar as roupas que a gente veste, não só pelo estado, mas também pelo estilo. Então, quando a gente conhece nosso corpo, a gente vai começando a perceber que roupas ficam bem na gente e que roupas não ficam tão bem. Então, dependendo do nosso formato corporal e também do nosso peso, algumas roupas vão ficar bem e outras não. Via de regra, o ideal é você optar por roupas que nem fiquem apertadas demais, daquelas que precisariam ser de um número a mais para poder ficarem bem, sabe? Nem largas demais. Uma veste soltinha não significa ficar sambando. Quando você for comprar roupa, observe o caimento. Inclina o corpo para frente, senta, levanta o braço, para ver como ela está se ajustando no seu corpo. A moda também tem estilos e alguns nos representam mais do que outros. Mesmo que você goste de usar roupas mais discretas, não significa que por isso você vai usar roupas desconjuntadas. Depois a gente entra no quesito das meninas. Maquiagem, né? É muito importante as meninas que decidirem usar maquiagem observarem se essa maquiagem não está muito pesada em relação ao ambiente que a gente está. Não significa que você não possa ter o seu estilo próprio, seus gostos, suas preferências, mas é importante a gente ter essa sensibilidade. Algumas makes não são legais. Eu, por exemplo, eu confesso pra vocês que eu amo sombras cheias de glitter, coisas bem regaladas, bem destacadas. Amo. Adoro aqueles batom vermelho cintilantão, assim. Adoro, 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 adoro. Mas quando eu vou atender, eu não uso essas coisas. Eu não uso. Por quê? Porque naquele momento o mais importante não sou eu, é o paciente. Aí a gente vem num outro quesito, postura corporal. Especialmente a gente que nasceu com deficiência visual tem dificuldade em entender isso. O fato da gente não enxergar faz com que muitas vezes a nossa postura sofra bastante. Ombros recurvados, postura torta, tá? Cabeça muito para cima ou ficar com a cabeça baixa sempre. Tudo isso passa da gente uma imagem desagradável. Ou uma imagem assim que expressa menos confiança, expressa menos segurança. Então a gente precisa observar isso com carinho, com atenção, ter esse carinho com a gente. Não é ficar, ai meu Deus, a minha postura não é boa, por isso que eu não sou... Não. Gente, se a sua postura não é boa, corre atrás. Se isso passar a ser importante pra você, corre atrás. Sabe? Se você tiver possibilidade, vai no fisioterapeuta, vai num profissional e fala, olha, eu quero melhorar minha postura. Legal. Se você não tiver essa possibilidade, põe um livro na cabeça, equilibra coisas na cabeça e começa a treinar. Não tem problema. Mas se é importante para você passar uma boa imagem para as pessoas, não fica na vontade, corre atrás. Pesquisa no YouTube, no Google, lê, se informa. Enfim, para os homens e para as mulheres também. A gente não precisa ficar passando vontade. Depois que a gente pensa na postura, é bom a gente pensar também em tiques, né? A gente que não enxerga muitas vezes, e outras pessoas também, claro, mas a gente muitas vezes desenvolve tiques. Mexer na roupa, mexer na mão, roer unha. Aquela impressão de que ninguém tá vendo a gente, e de repente, sei lá, coçar o nariz, coçar o ouvido. Tirar alguma coisa dos dentes. Eu lembro que um dia, muito tempo atrás, minha mãe tava a gente tava almoçando e depois minha mãe comentou, cara, eu acho o cego legal, mas eu acho muito complicado esse costume que eles têm de tirar a comida dos dentes com a mão depois da refeição. Então, claro, naquele recorte que ela tava, tinha várias pessoas com deficiência visual fazendo isso, enfiando a mão dentro da boca e cutucando o dente. Assim, não passa uma imagem muito bacana, né? Não é muito legal. Então, assim, é bacana a gente começar a pensar. Cutucar o dente, morder a unha, não é legal. Se você puder evitar, vamos trabalhando isso aos pouquinhos, vamos colocando outros hábitos no lugar, começa a se vigiar. Qualquer coisa você pede para um amigo de fé, um irmão, um camarada, fala assim, olha, sempre que você me vê, sei lá, cutucando a unha, me avisa. Eu confesso pra vocês que eu tenho vício de cutucar a unha, e eu confesso a vocês que eu já virei pra amiga minha e falar, ó, quando você me vir cutucando a unha, coloca a mão na minha. Juro, sério, eu fiz isso. E me ajudou muito. Então, assim, é sério. É um processo que a gente vai organizando, né? Vamos lá, outra coisa bacana. O modo como a gente se movimenta. Evitar movimentos bruscos.
evitar arrastar os pés no chão, evitar passadas muito largas, que às vezes passam a impressão de uma pessoa nervosa, de uma pessoa irritada. Evitar, né? Buscar se movimentar de uma forma equilibrada, de uma forma constante, de uma forma coerente, não necessariamente de uma forma lenta. Algumas pessoas com deficiência visual, por falta de acesso à reabilitação, têm costume de andar arrastando os pés no chão. Isso não passa uma imagem legal, visualmente falando, sabe? Isso não passa confiança, isso não passa firmeza, isso não passa que a gente tá lá, que a gente tá presente e que a gente dá conta do recado, seja esse recado qual for. Então, assim, é uma besteira, mas fica outra coisa também, lembrei agora também. Cruzar os braços na frente do corpo também pode passar uma impressão de que você tá na defensiva, de que você tá irritada, irritado. Então, evitar, né? Observar como é que estão minhas mãos. Eu tô num lugar, como é que tá a minha mão? Como é que estão os meus ombros? Eu até, sei lá, uns 20 e tantos anos, eu não tinha consciência dos meus ombros. Meu ombro tava pra baixo, meu ombro tava pra cima. Eu não pensava, eu não observava isso, né? Porque a gente não fica vendo os ombros das outras pessoas, quer dizer, quem não enxerga, né? Então, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, as pessoas que enxergam, elas fazem por imitação. E a gente que não enxerga, ou que perdeu a visão há muito tempo, a gente acaba, não enxerga de nascença, perdão, a gente acaba perdendo essas percepções sociais, bem simples até, né? Em algumas situações também, mais formais, não é legal a gente ir de sapato aberto. Claro, não são todas, é óbvio, né? Você vai pra praia de botina, né? Mas dependendo do lugar que você tá, observa isso. Observa a questão do sapato também, tá? É importante observar também se o sapato tá limpo. Em alguns contextos isso é bem delicado. Às vezes o sapato fica sujo e a gente não nota. Então observar se o nosso sapato tá limpo, tá bom? Está num estado assim, ok, né? Eu até onde eu sei, sapato gasto é muito melhor que sapato sujo, tá? Então, e a gente às vezes não pensa nisso, ainda mais a gente que não consegue olhar pro sapato, não tem o hábito de pôr a mão no sapato, a gente pensar, o sapato tá aqui, eu vou usar, oxe, ainda não? Mas não, esse também é um hábito relevante a gente ter. E sim, isso abala, isso afeta a forma como a gente é vista e a confiança. Agora, vamos sair dos aspectos, só tem dos aspectos físicos, e vamos entrar no aspecto psicológico, emocional, tá bom? É interessante a gente pensar na fala. A fala é um dos nossos cartões postais. A gente nasce com uma voz que é nossa. Essa voz se desenvolve e ela é do jeito que é. Mas a gente pode modular a nossa voz. E não apenas quando estamos cantando. A gente vai modular a voz também quando fala. E é muito importante a gente começar a observar. Muita gente fala assim, eu não gosto de me ouvir, porque daí eu vejo que minha voz é feia. A questão aqui não é se você tem a voz feia ou bonita. A questão aqui é como você vai modular a sua voz. Se a gente fala pra dentro, se a gente fala assim muito baixo, assim, com as palavras mais enroladas, assim, as pessoas têm dificuldade de ouvir a gente. E passa a impressão do que o que a gente tem a dizer não é interessante. Então é legal a gente procurar falar de forma que a gente entenda. Por outro lado, se eu me expressar de uma forma muito brusca, né, com as pessoas, eu também vou passar uma impressão ruim. O que você quer? Já vai. A gente que às vezes fala muito com grunhido, né, assim, no dia a dia, assim, é estranho, né? Eu acho não, né? Não é uma coisa que passa uma boa impressão. Do mesmo jeito, não passa uma boa impressão se eu falar muito alto, se eu ficar falando alto o tempo todo, né? A gente nota que algumas pessoas têm o costume de falar alto. Até porque elas notam que se elas falam não alto, elas não são ouvidas, né? Então a gente, com o tempo, a gente vai absorvendo a ideia de falar em um tom claro e moderado. Nem muito alto, que incomode as pessoas, machuca as nossas pregas vocais, né? Nem muito baixo, que
parece que a gente tá falando pra dentro ou que a gente tá de mau humor. Mas, Jo, eu falo desse jeito. Você fala desse jeito. Mas se você quiser, você pode melhorar. Como? Sim, existe possibilidade de você procurar uma fonoaudióloga, mas para. Eu entendo que muitas vezes a gente não tem condições financeiras para fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho. Eu não tenho plano de saúde e uma fonoaudióloga é um negócio caro. Não é uma coisa baratinha. Mas aí você começa a observar pessoas que você admira e que tem uma fala que você acha legal. Não é o conteúdo não, tá? Aqui é o modo de falar dessas pessoas. Observa o que você gosta nessa fala. Eu acho essa voz bonita. Tá, mas bonita por quê? É uma voz suave. É uma voz imponente. É uma voz altiva. É uma voz gentil. Observa essa voz. E por que você gosta? E tenta aprender o que você gosta. Ora, se você gosta, por que não aprender? Eu não tô falando de você imitar a pessoa, tá? Mas de você mesmo perceber os aspectos que você gosta e você fala, se eu gosto, por que eu não posso absorver isso aqui? E vamos absorvendo. Não tem nada de errado de fazer isso. Nada. Não é imitar a pessoa, é você aprender com ela. É você se conhecer e começar a se construir. Então, se você tiver a consciência de que a sua voz não é a melhor possível nos aspectos da fluência, então você pode treinar outro jeito de se expressar em alguns espaços se você quiser. Mas, Jo, isso não é perder essa autenticidade? Não. Por que eu posso fazer musculação para melhorar o meu tônus muscular sem perder a autenticidade? E eu não posso treinar minha dicção, treinar minha pronúncia, treinar o modo de modular a minha voz. Não? Por que não? Autopreconceito linguístico. Existem pessoas que por terem um sotaque ou por não terem tido oportunidade de estudar, têm vergonha de falar. Não faz isso com você. O aspecto acadêmico é só uma parte da gente. E uma parte pequena. Tá bem? De verdade, assim, tô falando isso com muita sinceridade mesmo, sabe? Você ter uma formação, um estudo, o que for, é importante? Claro que é. Ela é relevante? Claro que é. Mas não é uma coisa absoluta sobre você. Tem muita gente que tem bastante estudo e, com todo respeito, não vale nada. Eu não confiaria para me dizer que ônibus que tá passando na minha frente. Então, se você acha que fala errado e por isso tem vergonha, não se envergonhe. O importante é o conteúdo. Se esforça para dizer as palavras de uma forma clara, de uma forma fluente. Se você tem um sotaque qualquer, não se envergonhe do seu sotaque. Não faz isso. Teu sotaque é parte da tua história. E não tem nada de errado você ter um sotaque mais destacado dessa ou daquela região. Muitos de nós aprendemos a ter vergonha da gente. Porque a gente não enxerga, porque a gente é negro, porque a gente tem diversidade de gênero. Para com isso. Desculpa. Não. Não faz isso contigo. Você merece falar. Você merece ser ouvido. Você merece ser ouvida. Você merece existir. Sabe, igual aquela coisa do Milton Nascimento. Solta a voz nas estradas. Então fala. Quer cantar, canta. Sabe, a vida é muito mais do que diplomas e status. Só procura falar de um modo que as pessoas te ouçam. Então tenta não falar pra dentro. Tenta falar as palavras assim, de uma forma que as pessoas entendam. É coisa pouca. Assim, dá pra gente investir nisso. Mas não tem vergonha de ti. Não faz assim. Não precisa. De verdade. Agora pensando aqui em atitudes também, né? Continuando aqui nas atitudes. Cumpre prazos, horários, compromissos. Aprende a ter palavras. Se você fala, você faz. Se você tem certeza de que não pode fazer, então não se comprometa. É melhor você dizer não, não sei, não dá, do que passar a imagem de uma pessoa que não tem coerência. Aprende a dizer não,
Aprende a dizer sim. Sorria. Tem gente que tem vergonha de sorrir por causa dos dentes. Eu sei que isso é forte, eu sei que isso é atávico. Mas tenta trabalhar isso. Se der pra você resolver, poxa, vai lá, resolve. Se não der por qualquer motivo, paciência. Sorria. Sorrir faz bem pra você e pro mundo. Então, é isso. Confiança tá muito ligada à autoestima. Tá muito ligada a gente conhecer os nossos pontos fortes e trabalhar nossos pontos fracos. Tá muito ligado a gente desenvolver uma versão integral sobre nós mesmos. Não apenas como uma pessoa com essa ou aquela característica, mas como uma pessoa com milhares de características. Tá bem? E lembre, a autoestima não é egoísmo. É simplesmente você acreditar que vale a pena. Não é muito. Pensa bem. Na verdade é bem pouquinho. Você vale a pena. Então, aposte em você. Se apoie. A gente tem que aprender a ser nosso amigo, nossa amiga. Eu precisei de muito tempo para chegar nesse ponto. E eu só queria que seu caminho fosse mais fácil do que foi o meu. Conta pra gente. Como você faz quando você quer inspirar confiança nas pessoas? Quais são suas estratégias? Eu coloquei algumas, mas estou muito longe de esgotar o assunto. Conta pra gente, teve alguma coisa que você quis desenvolver em você? Valeu!